Olha, era bem difícil, então a gente tinha que fazer tudo, né? E hoje a gente poder subir de categoria, poder contratar funcionários e se dedicar a uma parte da empresa que é tão importante quanto o serviço, faz total diferença. Beatriz Micheleto, Vera Ruthofer, obrigada por estarem aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre a WH Higienização, um negócio da Zona Sul de São Paulo que começou como microempreendedor individual e evoluiu como microempresa. A WH Higienização hoje trabalha no segmento de limpeza de estofados e lavagem de tapete. A WH Higienização surgiu de uma oportunidade que a gente viu no mercado, um cartão e um sonho. A gente não tinha nada, só tinha força de vontade mesmo de montar uma empresa. Já tentamos outras empresas também, mas a gente nunca conseguiu alavancar. E essa foi que a gente viu uma oportunidade e a gente seguiu adiante. Compramos uma máquina, começamos com ela e um produto. E aí foi indo, e hoje a gente já tem bastante maquinário, já tem nosso espaço, já tem funcionários. A gente começou com o MEI porque a gente começou a ver que a gente tinha que atender algumas empresas e precisava principalmente de emissão de nota, algumas empresas pediam e também para formalizar o negócio. Era bem difícil, então a gente tinha que fazer tudo, né? E hoje a gente poder subir de categoria, poder contratar funcionários e se dedicar a uma parte da empresa que é tão importante quanto o serviço, faz total diferença. Você conseguir administrar, gerir a empresa, fazer toda essa parte, fez bastante diferença para nós e tem feito a gente evoluir aí com o apoio do Sebrae. Fez bastante diferença para a gente poder subir de categoria e sair do MEI e poder virar ME. O negócio conseguiu romper uma barreira que não é nada fácil. Em 2024, cerca de 575 mil MEIs mudaram de porte. Isso representa perto de 4% do total de MEIs dentro de um cenário de 15 milhões. Vera, vamos trazer esse assunto aqui para a nossa conversa, né? O MEI é considerado a porta de entrada do empreendedorismo e o desafio é justamente romper essa barreira e subir de porte? Sem dúvida, o MEI é a porta de entrada, mas a gente precisa estar preparado, entender qual é o momento da virada da chave, entender qual é o momento que você realmente começa a aumentar o seu faturamento, o número de clientes e já estar preparado com planejamento, já estar preparado até com as questões financeiras para você mudar de porta. E aí depois a gente vai olhar um pouco a questão da delegação de atividades, né? Se olhar mais como um empreendedor. A estratégia de marketing ela veio com a necessidade de aparecer mais virtualmente. A gente percebeu que antigamente era mais o boca a boca, amigo entre amigo. E aí, quando passou um pouco da pandemia, a gente viu que na internet ela teve uma evolução, deu um salto. E a gente percebeu que a gente precisava escalar principalmente a nossa imagem na internet. E foi aí que a gente já buscou a ajuda do Sebrae também. A gente não sabia como lidar, né? Na pandemia subiu muito aí essa questão de internet. A gente teve muito apoio aí do Sebrae para construir toda a nossa presença digital, tanto no Instagram quanto no Google Meu Negócio. Melhoramos muito. Nosso Instagram, ele não era tão bonito, então a consultora deu diversas dicas pra gente, vamos colocar imagens bonitas, sofás bonitos, ambientes bonitos, para chamar a atenção aí dos clientes. A presença digital hoje é principalmente o Instagram, que a gente vê como uma vitrine do nosso trabalho. Então todo o serviço que a gente vai, a gente tenta fazer uns vídeos, mostrar mesmo a realidade, mostrar como é que é o serviço. Começou a vir muito mais clientes depois toda essa transformação online. E a empresa fez a lição de casa, né? Conseguiu aplicar as orientações do Sebrae. Enfim, eu queria perguntar para você e também, né, para servir de aprendizado para quem está assistindo a gente. Como é que uma empresa de serviços pode se destacar online? Então, uma empresa de serviços, né, a característica principal do serviço é que ele é invisível. Então, ele é uma promessa de valor. Então, é importante criar autoridade no mundo digital. Então, mostrar as boas práticas, mostrar tudo o dia a dia, tudo aquilo que eles fazem, né, para que o público consumidor entenda e tenha confiança no serviço.
Eles, como uma empresa de limpeza de sofá, de tapete, tem muito essa do antes e o depois também. Você acha que isso é válido para esse tipo de empresa? Isso é muito forte, né? Porque as imagens falam por si só. E aí o consumidor já depara com esse antes e depois. Isso também dá uma credibilidade muito grande. É um processo um pouco difícil lidar com pessoas. A gente já teve outros funcionários também. Acontecem algumas situações. Também a gente é ser humano, a gente também erra. Mas a gente está aqui para aprender, né? Tanto da parte deles quanto da gente, a gente tenta dialogar sempre para chegar na melhor conclusão, no melhor acordo para todo mundo, para deixar um ambiente agradável para todo mundo, né? E Vera, esse é um desafio de quem passa de MEI para microempresa, passa a ter uma série de outras tarefas, tem que saber delegar. Fala um pouquinho sobre essa transição. É importante a questão do planejamento. Então, quando você começa a desenvolver o seu negócio, você começa a perceber que ele está dando certo, é hora de você se dedicar mais ao planejamento para que você possa crescer. E aí você saber realmente delegar. Você entender que você não vai ser mais a pessoa da execução, você vai ser a pessoa da estratégia. E aí você tem que saber delegar com segurança, responsabilidade, com métricas e indicadores para saber se está dando tudo certo. Isso é muito importante. Mas a gente não pode se limitar a ficar no MEI com medo de crescer, né? Então isso é importante, por isso que a gente também aqui do Sebrae tem várias capacitações, tem várias consultorias que os ajudam nesse processo realmente de abrir mão do operacional, que é tão difícil essa abertura de mão do operacional, é quase como um filho nosso, né? E a gente não quer abrir mão, mas para crescer você precisa abrir mão e você precisa estar muito bem estruturado e planejado. E aproveitando, vamos falar um pouquinho da bola da vez, a IA, né? A inteligência artificial pode ajudar você muito nas questões estratégicas, trazendo para você ali algumas possibilidades que fica para você aí a análise. Então, usar as inteligências artificiais para que eu possa fazer uma projeção, por exemplo, de novas personas de marketing, para que eu possa identificar quem serão os meus possíveis concorrentes e fazer uma análise mais estratégica, isso é muito importante. Então, para você que não está ainda na IA, busque trabalhar com as ferramentas de inteligência artificial, comece pelas mais simples, mas entenda que ela é um assessor da sua atividade, então acho que isso vale a pena a gente ressaltar. Alguns diferenciais que até mesmo os clientes citam aí da nossa empresa, frente aí às outras empresas que oferecem o mesmo tipo de serviço no mercado, a gente tem aí a pontualidade que a gente preza bastante, a qualidade do serviço, da entrega, como que o técnico vai uniformizado, com uniforme limpo, vai com todos os equipamentos, são equipamentos profissionais, produtos profissionais, então esses são os nossos diferenciais aí, que eu acho que atrai cada vez mais clientes, indicam também o nosso trabalho. Bia, a WH Higienização preza muito por essa questão do atendimento, né? Tenta não atrasar, se acontecer algum imprevisto, avisa, tem sempre uma hora marcada, não deixa sem resposta, acho que no WhatsApp, né? Acho que é muito ali, a gente vivencia um pouco isso, né? Como cliente, às vezes, a gente mandei, ninguém me respondeu. Então, são esses detalhes que acabam fazendo a diferença na hora de fidelizar o cliente? Sim, fazem uma grande diferença. E tem uma coisa importante que é atender bem e tratar bem o cliente. E às vezes o empreendedor não entende isso, né? Então, atender bem entra na parte de prazos, cumprir qualidade, tudo que foi pré-acordado, né? Então, isso é muito importante. Então, isso é atender bem. Então, primeiramente, que o serviço tenha qualidade e seja entregue no prazo. E depois, claro, também deixar o cliente sempre informado de cada etapa. Percalços acontecem mesmo, vão acontecer, infelizmente, a gente não quer, mas os percalços acontecem. E aí é importante essa atitude deles, né? Que eu acho que isso é um ponto de sucesso também. Eles avisarem o cliente, não esperarem chegar lá na frente, né? Perto do prazo, para avisar que vai ocorrer algum atraso. Se a Bia me permite, claro. Eu queria colocar uma observação importante, né? A gente está vivenciando o marketing 5.0, que é a humanização. Então, o atendimento passa também por você gerar conexões, que além de informar as questões básicas de qualidade, de prazos,
tem também eu ser relevante para aquele cliente. Então, na medida do possível, se você consegue também dar algumas orientações, produzir um e-book que seja para dar de brinde para esse cliente, para que ele saiba como ele pode manter aquele tapete, enfim, aquele estofado mais tempo higienizado, isso é importante. Mas aí você vai falar para mim, mas ele não vai voltar. Ele vai voltar porque ele percebeu o valor em você, ele percebeu que você está preocupado com a dor dele. A dor dele é ter ali o sofá dele higienizado, a tua dor é vender, né? A gente precisa entender bastante essa questão de quando você está de um lado da mesa e de outro lado da mesa. E as conexões são fundamentais nos dias de hoje. Então eu preciso perceber que você olha a minha dor e você é relevante para mim. Isso vai fazer com que eu me fidelize. Porque o atendimento, no final das contas, são pessoas, né? Então, não é só empresa e cliente, é você se importar com o outro, né? Para fazer uma entrega realmente que faça sentido. E aí o cliente bem atendido, né, Vera? Sim. Ele volta, ele te indica, e o melhor marketing é esse mesmo. Legal, e a WH Higienização acho que é um exemplo disso, que conseguiu Sim. crescer, né, não se limitou, e tá aí se desapegando, né, delegando e crescendo, evoluindo. Legal. A lembrança que mais marca a gente é a outra lavanderia que a gente tinha, que tinha 3 lances de escadas e todo dia tinha que subir os equipamentos, tinha que subir tapete, então era uma dificuldade muito grande. O que mais marca são as dificuldades, né, que a gente vai passando no dia a dia, que a gente vai vencendo os obstáculos e a gente vai aprendendo também. A gente se emociona porque a empresa é a nossa vida, é a história da nossa vida. Então, nossa dica é: seja persistente. Se você tem um sonho, corre atrás, porque vai dar certo. Pede ajuda do Sebrae, que eles ajudam assim com amor, sabe? Então, batalha e estuda que vai dar certo. Vera, você está aí no dia a dia, atendendo empreendedor, tem os vários desafios, muitas reclamações, mas também tem as vitórias, né? Então a vida de empreendedor não é fácil. Tem algumas características que essa pessoa precisa ter? Sim, eu acho que algumas características são muito importantes, inclusive elas são citadas no programa de Empretec, que é um programa do Sebrae. Correr riscos calculados, planejamento, ter um bom networking. Um bom networking não é um celular cheio de números, são conexões humanas. Ter um bom planejamento financeiro, olhar para o futuro e fazer, então, ter esses riscos calculados para que você possa progredir. Então, através disso, são características que, se você não tem, você consegue desenvolvê-las, mas se você já tem, você pode chegar mais longe. Então, fique atento, né, ao programa do Sebrae do Empretec, que sempre tem vagas abertas em todos os escritórios regionais, e é importante que você desenvolva essas características para ser um empreendedor de sucesso. E Bia, a Vera falou dando Empretec, fala um pouquinho mais de como que o Sebrae pode ajudar durante essa jornada. Acho que desde quem quer começar uma empresa e também de quem já tem para começar a evoluir. Exatamente. O Sebrae, ele tem produtos, né, e consultorias para todas as fases da empresa, de maturidade, né? Então, se a empresa está começando, a gente tem vários programas para o MEI, nós temos atendimento nos escritórios regionais, e para a empresa que já está um pouco mais madura, que já tem alguns anos de vida, a gente também tem consultorias estruturadas de finanças, de marketing, e o Empretec, que a Vera acabou de falar, é muito importante, porque a gente vê que os empreendedores que tiveram sucesso, eles têm atitudes, né? Então, estão sempre atentos a oportunidades, ao mercado, às mudanças do comportamento do consumidor, né? E é isso que faz a grande diferença, o comportamento.